Guimarães, fazendo o anúncio sobre o auxílio emergencial, sobre o detalhamento disso, após a publicação da medida. Essa medida do auxílio emergencial, ela tem como principal objetivo nossa primeira prioridade, que é o auxílio aos vulneráveis, o amparo aos vulneráveis. A gente tem sempre feito essa divisão, estamos trabalhando em medidas com alguns focos: amparo aos vulneráveis, manutenção do emprego, combate à pandemia, com os recursos necessários para que o sistema de saúde possa combater a pandemia. Então, auxílio aos vulneráveis, manutenção do emprego e combate à pandemia. Na quarta-feira, estivemos aqui também para fazer o anúncio da MP do Emprego, que foi anunciada pelo secretário Bruno Bianco, que trata de um benefício para complementar o salário, no caso de flexibilização da jornada. Então, o governo pagando uma parte do salário daqueles daqueles empregados que estão tendo seu salário reduzido. E hoje a gente veio fazer um outro anúncio, também sobre manutenção de empregos, um anúncio da publicação da medida, que é a MP do pagamento de folhas. Essa medida tinha sido anunciada aqui pelo presidente na última sexta-feira, com a presença do presidente do BNDES, o presidente da Caixa e o presidente do Banco Central. Foi anunciado que havia a intenção da medida. Uma semana depois, conseguimos finalmente já terminar a medida, editar a lei. Ela está indo para a assinatura do presidente hoje à noite. Então, a medida provisória sobre o pagamento de folha está indo para a assinatura dele. Então, estamos aqui fazendo o detalhamento dessa medida para que todos entendam como ela funciona para atender a manutenção do emprego e como ela funciona junto da medida que nós anunciamos na quarta-feira, MP do emprego e MP do pagamento da folha. Estão aqui comigo hoje o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, Diogo Macó, representando a Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego do Ministério da Economia, e nosso Otávio Damasio, diretor do Banco Central. Então, vou passar primeiramente a palavra para o Valderi, para que ele possa explicar em grandes linhas a MP do pagamento da folha. Por favor, Valderi. Obrigado, Marcelo. Secretário Marcelo Guaraniz. Boa noite a todos. A medida do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que trata diretamente de uma das diretrizes do enfrentamento das mazelas do coronavírus, que é a manutenção do emprego. Então, lembrando, nós temos duas grandes diretrizes. A primeira é uma cobertura e um apoio, um suporte às camadas mais vulneráveis, às parcelas da população mais vulneráveis a essa crise do coronavírus, e a segunda é a manutenção do emprego, no sentido mais amplo. Então, o Programa Emergencial de Suporte a Empregos foi uma iniciativa do Ministério da Economia com o Banco Central e com a operacionalização pelo BNDES. Então, ela traz, em grande medida, uma complementação, tem um elevado grau de complementaridade a outras medidas já anunciadas, em particular aquela que o secretário Bruno Bianco já detalhou ontem e está hoje aqui para responder com mais detalhamento. Ela traz custo para a União de cerca de 85% do valor emprestado. Estamos falando de 37 bilhões de reais a serem aportados pelo Tesouro Nacional em um período de 2 meses, e a diretriz básica é exatamente de manutenção do emprego. Essa participação do Tesouro Nacional, ela tem uma complementação de 15% pelas instituições financeiras participantes, que o Banco Central, o diretor Otávio Damasio está aqui para dar os detalhamentos, registradas no Banco Central, e tem um potencial enorme de manutenção de emprego. A análise foi feita com relação à abertura, não só por nível de faturamento dessas empresas, mas também por faixa salarial, e é importante, então, que essa complementação se dê de modo a manter o emprego e termos o dinamismo da economia conforme a diretriz especificada de manutenção de emprego. O impacto fiscal, então, dessa medida, ela redunda em um valor de esses 34 bilhões, eles representam, em termos de percentual do PIB, eles representam 0,45% do PIB em termos de impacto no déficit primário.
34 bilhões. Desculpa, é 2,17. Então, 17 mais 17, 34 bilhões, obrigado. E as instituições financeiras com participação de 6 bilhões, totalizando, então, 40 bilhões. Esse valor de 34 bilhões para os cofres da União, ele tem um impacto no primário, no resultado primário, de 0,45%, que soma-se àquelas medidas já listadas ontem. Ontem mesmo eu anunciei que as medidas de enfrentamento ao coronavírus implicam em um esforço de 2,97% do PIB, em números, isso dá, em valores absolutos, dá 224,6 bilhões de reais, que, somado com o que nós já tínhamos tanto de meta de déficit primário, governo central mais estatais, de 127 bilhões, ou 1,68% do PIB, mais a necessidade de contingenciamento, que fomos dispensados de fazê-lo, 37,6 bilhões, ou 0,50% do PIB, contando também que, em função, da redução no dinamismo da economia, portanto, retração do PIB e redução de receita, e redução no preço do Brent, petróleo, para valores abaixo de 42 dólares, nós tivemos uma frustração de receita da ordem de 30 bilhões, ou 0,4% do PIB. Então, somando todos esses números, a nossa estimativa hoje, que será atualizada momento a momento, é de 5,55% do PIB de déficit primário para 2020. E esse número é plenamente justificado em função da necessidade e da pronta ação do governo para tratamento dos itens ligados ao coronavírus, como manutenção de emprego e atendimento às parcelas mais vulneráveis da população. Então, o FOPAS, ou FOPAG, mas o fato esse programa que é um auxílio emergencial de suporte a empregos, desenvolvido em conjunto com o Banco Central, o Ministério da Economia e o Banco Central, e operacionalizado pelo BNDES, ele terá um impacto de 0,45% no déficit primário. Também peço ao diretor Otávio Damaso detalhamentos da medida. Ok. Boa noite a todos. Como o secretário Valderi e o secretário Guaranis mencionaram, esse é um programa emergencial de suporte a empregos. Ele tem como objetivo principal da manutenção ao mercado de trabalho, manutenção de empregos e da renda dos trabalhadores, e também um apoio significativo para as pequenas e médias empresas, uma vez que a folha de pagamento das empresas é uma das principais compromissos que eles têm mensalmente. O desenho desse programa, a partir dessa linha de crédito emergencial que o Ministério da Fazenda está disponibilizando, ele tem como escopo, como eu disse, pequenas e médias empresas, que incluem empresários, sociedades empresárias, sociedades cooperativas, exceto as de crédito, que tenham receita bruta anual entre R$360 mil e R$10 milhões, tá ok? E esses recursos servem exclusivamente para o pagamento da folha de salário. O dinheiro vai entrar diretamente na conta do trabalhador beneficiado por esse programa, tá ok? Compreende o período de 2 meses, compreende o período de 2 meses, vai cobrir a parcela dos salários até 2 salários mínimos, então todos os trabalhadores dentro desse programa vão ter atendidos por esse programa até 2 salários mínimos. Naturalmente, tem algumas empresas que o salário vai um pouco acima dos 2 salários mínimos, aí é compromisso da própria empresa, a empresa que vai ter que honrar. E, como eu disse, vai fluir via as instituições financeiras diretamente na conta do trabalhador, junto àquelas instituições financeiras que detêm a folha de pagamento dessas pequenas e médias empresas, né? Contrapartida das empresas que venham a ser beneficiadas por esse programa. Primeiro, ela não poderá demitir sem justa causa empregados, e durante a vigência do programa, em mais 60 dias após o recebimento desses recursos.
As estimativas, depois o secretário Bianco pode falar melhor, mas é de atender algo em torno a 12 milhões de empregados, de trabalhadores dessas pequenas e médias empresas, e ao redor de 1,4 milhão de pequenas e médias empresas no Brasil. A taxa de juros dessa operação é de 3,75% ao ano ao tomador final. Esse empréstimo é um empréstimo para a empresa, para ela pagar a folha de pagamento dela ao trabalhador, então é um crédito que a empresa vai estar tomando e o custo dela é de 3,75% ao ano. Destacando que esse é um custo que vai retornar ao Tesouro, né? E nem o BNDES, que é um intermediário, nem as instituições financeiras vão incluir qualquer tipo de spread nisso. Então, é zero de spread dessas duas instituições. O prazo do programa ele fica aberto até 30 de junho de 2020, até próximo 30 de junho. A operação de crédito vai ter 6 meses de carência, um prazo para pagamento depois de 30 meses, os 6 meses com 30 meses, então o prazo total dessa operação é de 36 meses, tá ok? Ponto importante, a questão do compartilhamento dos recursos e também dos riscos, né? É um compartilhamento entre a União, o Tesouro e as instituições financeiras que participem desse programa. O valor total dos recursos, somando as duas partes, é de 40 bilhões de reais, 20 bilhões por mês, sendo que 85% é proveniente do Tesouro Nacional e 15% das próprias instituições financeiras. O risco tem o mesmo compartilhamento. As instituições financeiras vão cobrir 15% do risco de eventuais inadimplências e o Tesouro os outros 85%, né? Papel do BNDES nesse programa, ele tem um papel de operacionalizar esse processo, lembrando que o BNDES já trabalha com todas as instituições financeiras, tem todo o mecanismo de interação com essas instituições financeiras, então ele fica no papel de um agente financeiro da União nesse programa, ele não vai ter qualquer tipo de remuneração, o Tesouro vai transferir esses recursos para o BNDES e o BNDES, então, na sequência, vai transferir para as instituições financeiras participantes. O BNDES vai ter também a responsabilidade de realizar os repassos, como bem disse, receber os reembolsos dos recursos das instituições financeiras participantes e prestar todas as informações solicitadas, tanto pelo Tesouro quanto pelo Banco Central. O papel do Banco Central. O Banco Central vai fiscalizar o cumprimento desse programa junto às instituições participantes das condições estabelecidas pelo programa. Então, nesse aspecto, a gente vai criar mecanismos de acompanhar o fluxo do dinheiro e assegurar que o dinheiro caiu exatamente na conta do trabalhador diretamente de cada uma dessas empresas que venham a obter esse crédito. E aí, no caso, uma vez publicada a MP, que está sendo publicada essa noite, como foi mencionado, o Conselho Monetário vai estabelecer alguns procedimentos operacionais, mas a MP em si, ela já traz todas as informações relevantes que eu acabei de mencionar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Pedi então para o Bruno Bianco apresentar a ligação dela com a MP de emprego que tínhamos anunciado na quarta-feira, mostrando como as duas estão se complementando para a manutenção de emprego. Perfeito, Marcelo, muito obrigado. Obrigado aos demais colegas da mesa e uma boa noite a todos e todas. Pois muito bem. Então, do ponto de vista trabalhista, retomando rapidamente o que nós fizemos, em relação ao trabalho e emprego, o governo se preocupa primeiramente com os informais e cria um benefício de auxílio, um auxílio específico ao trabalhador informal. Mais de 54 milhões de pessoas que trabalham na informalidade serão beneficiados dentro dos próximos dias. Com relação aos empregos formais, pensa-se numa MP que cria um benefício específico, um benefício que antecipa ou que traz a possibilidade de um seguro-desemprego, mas que no futuro não tira direito do seguro-desemprego, como nós dissemos na semana passada, e por hora, agora apresentamos a possibilidade de financiamento da folha para determinadas empresas. Tudo isso faz parte de uma caixa de ferramentas que o governo federal coloca à disposição dos empregadores e também dos empregados para que eles possam, à medida do possível, e fazendo a sua análise, fazendo o seu plano,
eles possam encontrar dentro dessa caixa de ferramenta a melhor medida para o momento em que elas vivem. Portanto, as empresas hoje podem, dentro de um rol de possibilidades, adotar qual a medida que melhor se adequa ao seu negócio, ao seu setor e aos seus empregados. Qual é a lógica de tudo isso? Os setores têm lógicas diferentes, cada um funciona de uma maneira. A gente sabe que muitos estão sofrendo muito e outros ainda estão tendo até uma elevação do seu faturamento. Obviamente, portanto, as coisas são variáveis e é por isso que o governo cria a caixa de ferramentas e hoje anuncia a possibilidade também, em conjunto, de um financiamento da folha de pagamento paga diretamente para o empregado, sem que passe pelo empregador. E por que isso é importante? Isso é importante que fecha um grupo de medidas que auxiliam todos os empregados e proporcionam aos empregadores a manutenção do emprego. Nunca é demais lembrar que empresa viva significa emprego vivo. E nossa lógica aqui, em conjunto com a proteção da saúde, é proteger também os empregos dos brasileiros e das brasileiras que precisam pagar suas contas e precisam manter a sua subsistência e de sua família. Então, repito, o governo traz aqui mais um instrumento que, em conjunto com o benefício emergencial, que em conjunto com o pagamento de um auxílio aos informais, trata de todos os empregados do Brasil e trata de todos os trabalhadores do Brasil e, portanto, proporciona às empresas os instrumentos aptos à superação da crise. Sempre o governo em conjunto das empresas e dos empregados, proporcionando aí essa ajuda para que nós possamos superar o momento de crise. Acho que é isso, Marcelo. São medidas complementares e que vão ajudando cada vez mais o grupo de pessoas que fazem com que a economia se movimente no nosso Brasil. Obrigado, Bianco. Bianco apresenta sempre a perspectiva do lado do empregado, né, do trabalhador. A gente tem monitorado os setores econômicos pelas duas óticas, tanto pelo do trabalhador quanto pelo setor produtivo. Então, vou pedir para o Diogo Macor fazer os comentários pelo lado do setor produtivo, de como essa medida está atendendo às demandas que o setor produtivo tem nos apresentado. Por favor, Diogo. Vamos lá, obrigado, Marcelo, boa noite. Bom, a CPEC, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, ela tem diariamente dialogado com o setor produtivo brasileiro. Ao longo das últimas semanas, temos um relacionamento bastante próximo dessas associações que representam ou individualmente as empresas. Mantivemos o relacionamento com cerca de 150 associações dos mais diferentes setores, que nos encaminharam uma série de sugestões, até agora mais de 1.000 sugestões de ação, que são avaliadas dentro do governo, são homogeneizadas. Obviamente, várias dessas propostas, elas muitas vezes são similares e acabam sendo agrupadas e entram em uma esteira de avaliação. Muitas propostas são específicas de alguns setores, né? Mas, nesse primeiro momento, a gente, obviamente, precisa dar uma atenção maior para as propostas que são transversais, como essa que está sendo apresentada e detalhada hoje. É importante a gente lembrar que estamos falando aqui de nada menos de 12 milhões de empregos distribuídos em 1.400.000 empresas diferentes. E, como o Bianco muito bem disse, onde tem uma empresa saudável, você tem, obviamente, um trabalhador amparado. Então, não é à toa que dessas 1.000 sugestões de ações que nós temos recebido do setor produtivo, quase a metade delas se refere ou a questões trabalhistas ou a crédito, né? E essa medida, brilhantemente, ela une os dois principais pleitos, ou seja, é um alento ao fluxo de caixa da empresa, justamente com o objetivo de garantir a manutenção do salário do empregado. Então, é claro que não existe bala de prata, né? A gente precisa, de fato, de um pool, uma cesta de opções para que a gente consiga, de fato, resolver ou passar por essa questão, esse momento que nós sabemos é conjuntural, mas muito difícil. Então, justamente por conta da diversidade de medidas que estão sendo apresentadas nos últimos dias, foi lançado ontem o portal
portal, gov.br/vamosvencer. Nesse portal, o setor produtivo consegue ter acesso ao que, de fato, está sendo produzido como solução, para que cada porte de empresa ou cada segmento consiga entender como que ele pode usufruir de todas as soluções que o governo tem construído ao longo dos últimos dias. Então, esse portal ele é atualizado diariamente. A medida de hoje, no crédito ao financiamento de folha, já está contemplado no portal. Então, gov.br/vamosvencer. É isso. Obrigado. Obrigado, Diogo. Vou passar a palavra para o Valderi, que vai só detalhar um pouco melhor o impacto primário nas contas públicas. Ele tem feito isso desde ontem e é importante fazer isso com um slide, que eu estou entendendo que vai ser projetado ali. E aí, só para responder uma pergunta que a gente percebeu que tem tido muita dúvida, quanto tempo depois do programa anunciado hoje as pessoas não poderão ser demitidas? Por 60 dias até depois do recebimento do crédito, tá? Por 60 dias, o programa tem 2 meses, 60 dias depois a pessoa não poderia ser demitida. Obrigado, Guaranis. Eu peço que coloque no terceiro slide, esse daí. São 2 slides apenas. Já havia apresentado esses slides ontem, mas não deu tempo de detalhar, então agora a gente pode passar item a item e incluir exatamente o que está na penúltima linha, que é a folha de pagamento. Aí está colocado como FOPA, mas é exatamente o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que está sendo formalizado hoje, anunciado hoje, com todas as formalizações. Esse programa do Ministério da Economia com o Banco Central e implementação pelo BNDES. Então, o que está posto é exatamente o impacto primário. O que está posto no slide é o impacto primário nas contas públicas das medidas anunciadas até agora e implementadas. Notem que o valor, em termos de bilhões, é 224,6 bilhões de reais, e esse número representa hoje 2,97% do PIB. Esse PIB foi calculado com base na nossa última projeção de crescimento de 0,02% ao ano. Estimativas de mercado já mostram valores negativos do crescimento do PIB ou valores menores do que esse nosso. E assim que terminado, nós apresentaremos a todos vocês qual que é a nova estimativa de crescimento do PIB pelo Ministério da Economia, em particular pela Secretaria de Política Econômica, que está lá na Fazenda, e esse número impacta também esse resultado. Então, esse dado aqui, não foi falado ontem, explicito hoje, ele é calculado com base no crescimento do PIB em 2020 de 0,02, que é o último dado da nossa grade de parâmetros. Esse esforço de 224 bilhões, ele tem os 2 lados. Tem um lado da receita, tem uma redução na receita estimada em 5,3 bilhões de reais, e tem um lado da despesa, que é um aumento de uma despesa primária de 219,3 bilhões de reais. Cada uma das medidas anunciadas tem um percentual do PIB, né? Qual é o impacto, e nós vemos então que o lado da despesa primária é justificável, mostra a ação do governo no enfrentamento das mazelas trazidas pelo coronavírus, em particular a manutenção do emprego e a proteção e suporte às camadas mais vulneráveis, né? Como o próprio ministro Guedes já afirmou taxativamente, não faltará dinheiro para o atendimento às parcelas mais vulneráveis da população, em particular onde haja a interseção com medidas ligadas à saúde. E, voltando aqui ao nosso slide, nós temos que o programa que tem hoje o maior impacto, de 98,2 bilhões, é exatamente o auxílio emergencial, esse auxílio financeiro aos que estão na informalidade, no valor de R$ 600. Ele representa 1,3% do PIB. O segundo maior é da ordem de 51,2 bilhões, na verdade, precisamente 51,2 bilhões, que é o associado também combate ao desemprego,
e nós temos uma redução proporcional de salários e jornada de trabalho, está associado ao seguro-desemprego, com base nele. O secretário Bianco já apresentou os detalhes, e ele tem um impacto primário de 0,68% do PIB. O programa hoje anunciado, que é de 34 bilhões de reais, porque há aporte do Tesouro, é a penúltima linha, a folha de pagamentos, ele impacta, então, em 0,45% do PIB. Essa conta, então, redunda em, no total, 2,97% do PIB. Se a gente for para o slide seguinte, por favor, é o último slide, são só 2. Nós temos aquele 224,6 bilhões de reais, representa 2,97% do PIB. E se nós somarmos os 3 itens, que é a própria meta de primário, e aí vem outra explicação, várias perguntas surgiram, de quem que a gente está tratando. Nós estamos tratando do governo central e das estatais, não é do setor público consolidado. Então, aqui não está, por exemplo, o resultado primário dos estados e municípios. Então, estamos falando do governo central e estatais. Então, dá um total de 419,2 bilhões de reais, um déficit primário estimado e que será atualizado momento a momento de 5,55% do PIB. 2 últimos comentários. Esse valor é, sim, o maior valor da série histórica quando pode-se ter comparabilidade. Ele é plenamente justificável, dada a ação do governo nessa crise que requer ação e celeridade no processamento dessas ações. E o ministro Paulo Guedes veio aqui, já apontou que esse número pode chegar a 6% do PIB. E é fato, em função exatamente desses 2,97% do PIB, aproximar-se de um valor acima de 3%. Então, seria algo como 3,3%, 3,4%, que dá, na soma total, cerca de 6% do PIB. Porque novas medidas serão tomadas, em particular, aquelas medidas que tenham maior efetividade. E aí, o Ministério da Economia segue os parâmetros dados, repassados pelo Ministério da Saúde. Dentre essas 3 medidas que têm maior efetividade, nós destacamos esse auxílio emergencial de R$600, esses programas de combate ao desemprego, tanto o anunciado hoje quanto o anunciado ontem, bem como a transferência fundo a fundo da ordem de 8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde. Um outro esclarecimento. Essa transferência fundo a fundo de 8 bilhões de reais pode ser complementada, pode ser aumentada de acordo com demandas do Ministério da Saúde. Essa ação tem alta efetividade e, de fato, nós enviamos o MP com um valor de 9,4 bilhões, maior até do que esse valor de 8 bilhões. Uma última referência é que esse esforço que estamos fazendo aqui, e somente só para dar um exemplo, em vez de se centrar nos 224,6 bilhões de reais, somente o auxílio emergencial de R$600, ele corresponde a 98,2 bilhões de reais, que é mais do que toda a despesa discricionária que tínhamos no início do ano. Então, estamos com atenção, com zelo fiscal, com a transparência nos números, com cuidado com o impacto nas contas públicas, para que essa situação conjuntural seja resolvida da melhor forma possível, a economia ganhe o dinamismo que desejamos e que merecemos e voltará a ter, e o caminho para equilíbrio fiscal novamente. Esses são os dados principais e entendemos todos contidos em 2020. Buscaremos, ao final do ano, um reequilíbrio fiscal para pronta resposta e geração de emprego e renda para os brasileiros. Excelente, Valderi. Muito obrigado, senhores. Bom, são essas informações que viemos trazer hoje, senhores. Apresentar a medida provisória da pagamento da folha de pagamento. Próximo passo de implementação dela, assim que for publicada, nós podemos fazer uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que vai ter uma resolução
vai fazer a reunião do Conselho, que vai ter uma resolução que vai fazer o detalhamento desse programa. Isso é questões de horas. Nós podemos fazer a reunião extraordinária no final de semana, assim que nós tivermos toda a documentação pronta, para que, então, o programa já possa ser regulamentado e, pelo que eu entendi, Otávio, para a implementação imediata dos bancos, certo? Otávio, isso? Para a implementação imediata dos bancos. Então, assim que a resolução for publicada, os bancos, já no começo da semana que vem, já podem implementar o programa. Tá bom? Queria agradecer muito a atenção, por favor. Pode, especialmente quando ela faz uma redução de jornada, com a consequente redução de salário, ela pode tranquilamente financiar a outra parte da folha. O que sobrou da folha, exatamente. Bom, senhores, então, mais uma vez, essa medida é dentro do nosso foco de manutenção do emprego, né? Estamos tentando aqui fazer o máximo possível para que as empresas tenham fôlego, para manter as pessoas empregadas, que os empregados não percam seus salários e que a gente continue fazendo a economia funcionar, mesmo nesse momento difícil que estamos vivendo. Continuaremos conversando com vocês, assim que tivermos mais medidas, voltaremos aqui e continuamos disponíveis para perguntas por e-mail. Muito obrigado a todos, boa noite. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Tá aí, você acompanhou com a gente a entrevista coletiva no Palácio do Planalto. A equipe do Ministério da Economia detalhou as ações de enfrentamento aos efeitos econômicos do coronavírus, especialmente o que diz respeito à proteção aos mais vulneráveis e à manutenção do emprego. Continue seguindo nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Uma boa noite.